Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live sobre ciência política. E hoje nós gostaríamos de conversar com vocês sobre políticas públicas e também sobre democracia representativa e democracia participativa. Bem, primeiramente, nós gostaríamos de iniciar falando sobre como surge uma política pública, não é? Em geral, existe uma demanda da sociedade. Essa demanda a sociedade consegue transformar numa agenda, e essa agenda, ela, ao ser assimilada, não é, pelo candidato ou então pelo governante, não é, que está exercendo um mandato, ele pode transformar essa demanda naquilo que a gente chama de uma política pública. Política pública essa que vai ter um programa específico para implementá-la, não é? Uma outra coisa também que nós precisamos entender é que as políticas públicas, elas podem ser políticas públicas de governo e de Estado. Então, por exemplo, o que caracteriza uma política pública de governo? O que caracteriza uma política pública de governo, em geral, é o fato dela ser uma política daquilo que a gente chama de que tem uma característica temporal, não é? Então, isso significa que, basicamente, outro governante que assumir, ele não tem o compromisso, não é nem a obrigatoriedade de dar continuidade a determinada política pública, porque ela tem um caráter temporal, faz parte de uma ação, um programa de governo, não é? Entretanto, não é? Essa política pública, não é, de governo, ela pode se transformar numa política de Estado. E aí ela passa a adquirir uma característica que a gente chama de atemporal. Ou seja, venha qual for no futuro governante, ele terá compromisso de continuar a implementar esta política pública, não é? E inclusive prever dotação orçamentária para implementá-la no seu plano plurianual de governo. Então vamos para alguns exemplos. A política nacional, né, o SUAS, não é? A política que implementou o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ela é uma política pública de Estado. A política que implementou o SUS, Sistema Único de Saúde, era uma política pública de Estado. Por quê? Venha qual for o governante, né, ele sabe que vai ter que ter dotação orçamentária em seu programa de governo e no seu plano plurianual de governo para implementar, né, permitir a continuidade dessas políticas, não é? Então, basicamente, não é, a gente tem essa diferença. Outro exemplo, não é, a gente tem o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um programa de renda mínima, mas ele é um programa, uma ação, uma política de governo do estado, ou de Estado. Ele é uma política de governo. Né? Ele é uma política de governo. Ele ainda não foi elevado à categoria de política de Estado. Portanto, outros governantes que surgirem poderão não querer mais implementar este programa de renda mínima. Né? O programa Bolsa Família, ele surgiu com diversas ações na área de assistência socioeconômica a famílias, né, de baixa renda. Quem iniciou isso foi Fernando Henrique. Lula, né, quando assumiu, ele pegou essas ações, unificou, né, todas, né, e criou um programa de renda mínima, né, que passou a ser chamado de Bolsa Família, não é? Então, ele ampliou bastante, não é? Unificou todas as ações, não é? Que Fernando Henrique tinha criado, unificou tudo e chamou de Bolsa Família. Então, o Brasil, ele não tem o Bolsa Família como um programa de renda mínima, uma política de Estado, diferentemente, não é?
de países europeus. Os países europeus, né, da Europa Ocidental, eles têm programa de renda mínima como uma política de Estado, não como uma política de governo. E outro exemplo, né, que nós temos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, não é? Ele também é um programa, não é, que tem um decreto, não é? Isso já está solidificado, né? Teve lei, passou pelo Congresso, não é? E aprovou isso. Foi uma batalha, né, dos movimentos sociais agrários. E hoje a gente tem o PRONAF, né, já com uma característica de uma política de Estado, né? Bem, qual é o grande desafio, não é, da democracia? Não é? O grande desafio de uma sociedade democrática é ela ter os canais abertos, não é, para que os diferentes entes, né, da sociedade civil organizada, ONGs, movimentos sociais, conselhos, não é, eles possam participar ativamente da vida política, de modo que não apenas a democracia seja exercida de forma representativa, ou seja, o povo elegendo seus governantes, não apenas assim, né? Elegendo seus governantes para o poder executivo e legislativo, mas também a sociedade ter os canais abertos, não é? A sociedade ter, através de movimentos sociais, de ONGs, esses canais, não é? E também através de diferentes organizações da sociedade civil organizada, OAB, direitos humanos, ter esses canais abertos no sentido de propor agendas e políticas públicas, não é? Para os governantes, não é? Para que isso seja transformado através de leis, não é? Seja votado no Congresso Nacional, o projeto chegue lá e o projeto seja, não é, transformado numa política pública, não só de governo, mas também de Estado, não é? Uma política pública de Estado. Então, isso é o que a gente chama, não é, da democracia evoluir de representativa para participativa. Então, nós entendemos sabemos, não é, que uma democracia, ela evolui e ela melhora qualitativamente quando ela passa de representativa para também ser uma democracia participativa, não é? Onde ela abre espaço, canais para que a sociedade civil organizada, através de diferentes, não é, instituições e de movimentos sociais, e de ONGs e de associações, participe ativamente, propondo aos governantes, não é, programas de governo, propondo políticas públicas, não é mesmo? Por quê? Porque a gente entende, especificamente, o Brasil é um país o quê? É um país continental. E além de ser um país continental, também é um país que tem graves e sérios problemas desde a sua gênese, né? Desde a sua formação. E seria uma arrogância muito grande, não é? De qualquer governante, seja a nível municipal, estadual ou federal, achar que apenas com seus tecnocratas no birô detectar todas as demandas da sociedade e realmente fazer com que o governo, não é, atenda ao seu propósito, que é servir, não é, governar, não é, para melhorar, não é, a sociedade, atender às suas demandas. É por isso que é tão importante, né, nós que vivemos numa sociedade democrática, elegermos candidatos, né, realmente comprometidos, né, com o regime democrático de direito. Não só de palavras, mas também de fato. Porque eu não sei se vocês lembram que na primeira live sobre ciência política, quando nós falamos sobre a forma, sobre o regime, sobre o sistema de governo, abordamos que o sistema e a forma de governo, eles podem ser regidos
pela democracia ou pelo autoritarismo. Acho que vocês lembram isso, né? Nós abordamos isso. Então, nós precisamos garantir que os governantes que estão sendo eleitos, eles tenham de fato compromisso em manter a democracia, né? E manter os canais abertos, né, para os conselhos, para os movimentos sociais, para as ONGs e demais instituições da sociedade civil organizada que tem, nesses 30 anos, né, de Constituição, né, pós, né, regime militar, que tem feito o Brasil evoluir bastante, né, bastante, não só na questão socioeconômica, mas também na questão ambiental. Hoje, vemos com preocupação, não é, a questão de que, embora que o Brasil seja de fato uma democracia, mas as práticas, não é, governamentais, não é, de alguns entes, não é, eleitos, não é, de alguns candidatos eleitos, realmente não tem favorecido no sentido de promover uma democracia participativa, né? Mas sim tem voltado àquele velho modelo, né, antigo modelo, né, tecnocrata, né, linear, onde o governante se pressupõe que tem a capacidade de detectar todas as demandas da sociedade e implementar essas demandas, né? E não é bem assim, não é bem assim. É uma arrogância muito grande, não é? Uma visão muito estreita, não é? Uma forma muito arcaica de governar quem assim pensa, não é mesmo? Bem, de uma forma geral, esta foi a nossa live. Dá o like, curte, compartilha. Vocês podem se inscrever no canal, também convidar outras pessoas para se inscreverem no canal. E essa foi a nossa live hoje. Nós abordamos sobre a questão das políticas públicas, não é? Falamos sobre a diferença entre política de governo e política de Estado e a importância, né, da democracia participativa, não é? Onde então a gente, além de ter os candidatos eleitos, né, para nos representar nas câmaras legislativas, sejam elas municipais, estaduais ou federal, nós temos também os canais abertos, não é? Que permitem com que a sociedade possa exercer a democracia participativa, não é? Propondo, não é? Debatendo, não é? Ajudando a fazer a governança, não é, da nação, seja a governança socioeconômica, a governança ambiental, não é? Principalmente a governança ambiental, né, que tá aí, né? Nós estamos vendo uma pandemia, né, no mundo, que a gente sabe que está diretamente ligado a uma ingerência, não é? Uma ingerência das sociedades, né, das civilizações, né, que existem hoje, né, no mundo, né, das sociedades, dos ecossistemas. Então, mais do que nunca hoje, é urgente, né, nós termos uma governança ambiental, não apenas nos moldes da democracia representativa, mas também da democracia participativa, com ONGs, movimentos sociais, associações e demais instituições participando ativamente, não é, deste debate, dessa gestão, não é, e propondo, não é, a melhoria da qualidade das nossas políticas públicas, ok? Então, um abraço para todos e até a próxima live com a graça de Deus.